Deus que busca o ser humano por amor. Deus que criou o ser humano por amor, para que o ser humano vivesse com ele nessa perspectiva de amar, de viver no amor. E o amor é que traz felicidade. A maior dádiva que nós temos é Deus amar a gente. Isso é algo que a gente não consegue ter a devida dimensão do amor infinito de Deus por cada um de nós. Mesmo que a gente pense ou a gente tenha a ideia de que Deus abandonou, Deus não me ajuda, Deus me deixa passar por situações, mas até as situações difíceis, se a gente olhar para o amor de Deus, olhar Deus, infinito amor, a gente vai compreender as coisas que acontecem com a gente, que não é o desejo de Deus que nenhum dos seus filhos sofra, nenhum dos seus filhos passe por dificuldades. Essas dificuldades, essa aflição, esse tormento, essa doença, essa infelicidade, muito é fruto da nossa natureza humana falível, a nossa natureza humana que se deixa ser conduzido por caminhos que a gente às vezes não queria ir, mas a gente acaba se embreando por certas situações que causam infelicidade. A doença não é fruto do castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. O ser humano, pela sua condição de natureza mesmo, é que acaba acontecendo essas coisas. Mas o amor de Deus supera tudo. O amor de Deus, ele é perceptível não só nos momentos de alegria. O amor de Deus é perceptível em todas as circunstâncias da nossa vida. Basta abrir o coração e compreender esse amor dele. Basta abrir o coração e se entregar a esse amor. E aí vem uma pergunta interessante: como é que eu abro o meu coração para o amor de Deus? Como é que eu abro meu coração para receber esse amor de Deus? Já imaginaram como é que é abrir o coração para o amor de Deus? Eu já ouvi várias vezes esta frase na celebração, por meio dos padres, em várias celebrações, já ouvi essa expressão: abrir o coração ao amor de Deus, deixar-se penetrar pelo amor de Deus. Ora, não é tão simples, mas ao mesmo tempo é algo que é próprio do ser humano, aceitar esse amor de Deus. Porque o próprio Deus colocou esse DNA no nosso coração, de buscar a Deus com todo o coração. Só o ser humano é capaz disso. Nenhum outro ser é capaz de buscar o seu Criador e amar o seu Criador. Ao contrário do ser humano, ele é capaz de amar aquilo que ele não enxerga. Amar a Deus em todas as circunstâncias. E de que forma eu provo esse amor? Como é que eu coloco em prática esse amor de Deus? Como é que eu respondo esse amor de Deus? Essa foi a pergunta que eu fiz no WhatsApp, lembram? Como é que eu correspondo a esse amor de Deus? Essa é uma pergunta. Estou fazendo uma pergunta para vocês. Como Eu é que acho eu que correspondo? fazendo caridade, fazendo bem, sempre que a gente estiver espalhando o bem, a gente está correspondendo a esse amor e disseminando, né? Quem mais? Eu acho que a gente corresponde ao amor de Deus quando nós somos fiel a Ele, né? Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e seguimos os seus mandamentos, que é exatamente o que Deus sempre pediu desde o povo de Israel, né? Que era o povo rebelde. Desde daquela época, Deus pedia que o povo somente o amasse acima de todas as coisas e seguisse seus mandamentos. Então, eu acho que Deus nos pede realmente muito pouco em troca do grande amor que Ele tem por nós. A Diara falou uma coisa interessante: é cumprir os mandamentos de Deus. Só que é bom a gente compreender bem, compreender esse amor, corresponder ao amor de Deus, é exatamente isso mesmo, Diara. Dos aspectos é cumprir esse mandamento. Só que o mandamento não é uma questão legislativa, punitiva: se eu não fizer, eu estou lascado, Deus vai me castigar, Deus vai me prender no cárcere, nada disso. Quando a gente fala em mandamento, a gente fala num caminho para a felicidade. E esses mandamentos,
uma das coisas que Deus colocou no ser humano desde a criação. O ser humano sabe o que significa fazer as coisas erradas, o ser humano sabe o que é prejudicar uma outra pessoa, o ser humano sabe o que significa traição, o ser humano sabe tudo isso. Talvez não precise nem explicar, mas já tem isso dentro do seu DNA criador, né? Seu DNA de ser humano que Deus criou. E mais, Deus colocou junto de tudo isso aí algo importante. Colocou o amor para que aquilo que o ser humano faça bem feito, faça por amor, faça, né, com um olhar e uma perspectiva do Criador. Quando Deus criou o ser humano, ele criou um ser para conviver com ele. Imagine, se um ser humano foi criado, alguém foi criado, uma criatura existiu para conviver com o seu Criador, é evidente que o Criador não ia colocar algo que o afastasse dele. Não é verdade? Então, esse amor é aquilo que faz o ser humano se aproximar do próprio Criador. Imagine que coisa interessante. Já pensaram que Deus criou o ser humano por amor, colocou nele esse DNA de amor para que isso fosse aquele elemento de atração, aquele elemento que fizesse com que a comunhão se estabelecesse. Percebe? Que Deus não colocou algo que nos afastasse dele, colocou ao contrário, algo para nos aproximar dele. E o que é que aproxima as pessoas? O que é que aproxima os casais? O que é que aproxima as amizades? O que é que aproxima, Denise, as pessoas que trabalham com você e que sejam próximas? É o próprio amor em DNA que nós recebemos. Percebe? Deus colocou esse aplicativo no ser humano para comunhão, para viver em comunhão com ele e com os irmãos. Porque não basta apenas dizer amo a Deus, amo Jesus, amo a Santíssima Trindade, amo Maria, mas se não existe o amor no nível horizontal entre nós. O amor vertical é muito fácil, falar amar a Deus sobre todas as coisas é muito fácil e muito simples, não é verdade? Mas esse amor se expressa no nosso nível, entre as pessoas, percebe? E Jesus é o modelo de tudo isso, porque ele veio ensinar que ele permanece no amor do Pai. Não é assim que o texto nos diz? Que ele... Vou até pegar aqui o texto. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observar meus mandamentos, permanecei no meu amor. Como guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, Jesus, ele permanece no amor do Pai. Jesus nos chama também a participar desta dinâmica de amor. Permanecer no amor, estar instalado no amor. Né? É isso que faz com que as coisas, né, tenham comunhão, tenham harmonia, tenham felicidade. E aí, no final do Evangelho, Jesus disse, aí é o sentido da felicidade. Ser fiel a esse amor de Deus, ser obediente a esse amor de Deus, cumprir esses mandamentos que nada mais são do que caminhos para a felicidade. Então, permanecer em Jesus, como foi o evangelho do outro encontro, que eu falei com a outra turma, não falei com vocês, mas se vocês viram o vídeo, eu falei justamente do evangelho do domingo, não falei o evangelho daquela quinta-feira, não. Com a imagem da videira, os ramos, né? Os ramos conectados no tronco. O tronco é o Jesus, e nós somos os membros. E se a gente não permanece instalado nesse amor dele, o que vai acontecer? O galho seca. Porque sem o amor, a vida seca. A vida se torna infrutífera. A vida se torna uma aridez imensa. Então, o amor é a chave e o vínculo para todas as relações. As relações com Deus e as relações no nosso nível, com o próximo, né? Como diz Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o sentido mais profundo da relação de Deus conosco e nós conosco mesmo, no nosso nível mesmo.
Ok, gente? Então, a mensagem do Evangelho de hoje, né? A mensagem do Evangelho de hoje é uma mensagem que diz respeito à nossa vida cristã. O cristão que não ama, o cristão que não tem um olhar de Cristo para o mundo, esse cristão, ele se torna um galho seco. Perfeito? Ok, gente. Então, nós vamos falar agora do tema de hoje. O tema de hoje é sobre o batismo. Quando a gente fala de batismo, a gente fala que é um dos sacramentos da igreja. Vocês sabem quais são os sacramentos da igreja? Primeiro é o batismo, não é isso? Depois, vocês lembram mais alguns? Tem o casamento, matrimônio. O matrimônio. Primeira comunhão. A Eucaristia. Sacerdócio, a vida religiosa, a primeira Eucaristia, um matrimônio. Da ordem. Então, vamos lá. Por enquanto apareceu 4. Batismo. Confissão, né? Confissão. Confissão, 5. Vamos relembrar esses 5 por enquanto. Batismo. Matrimônio, que a Andiara falou. A Eucaristia, que eu acho que foi a Débora que falou, não é isso? A Crisma. A Crisma também. Eu falei primeira comunhão. Isso. A ordem e a Crisma. A Crisma, o nome, falar Crisma por causa do óleo do Crisma que a gente recebe. Mas o termo certo do Crisma que vocês vão receber é a confirmação, o sacramento da confirmação. Porque é o sacramento que confirma o sacramento do batismo. É o mesmo Espírito, mas com algo a mais. Ele confirma e confere mais alguns dons, né, para confirmar aquele batismo. Faltou um, hein? Unção dos enfermos. Isso. Quem que falou? Flávia. Oi, Flávia. Beleza, é isso mesmo. Então, nós temos os 7 sacramentos, na ordem, né? Os primeiros 3 são conhecidos como sacramentos da iniciação à vida cristã. Quem é adulto, ele recebe os 3. Ele não recebe picado. Eu quero só o batismo, eu quero só a primeira comunhão. Não, a gente recebe os 3 sacramentos quando não tem os 3, evidente, né? Como a Érica vai receber os 3, tá certo? Se a Érica chegasse para mim, Sami, eu estou precisando receber o batismo porque eu vou casar. Falar, não, você vai receber os 3 sacramentos. Não, você precisa se preparar para os 3 sacramentos, porque é a iniciação à vida cristã. Ser iniciado à vida cristã quer dizer receber esses 3 sacramentos com algo a mais, receber e vivenciar a vida cristã. Ninguém recebe um sacramento simplesmente como se fosse um canudo de faculdade, como se fosse uma pílula, não é verdade? Recebe os sacramentos, mas para uma mudança de vida, se tornar cristão. Se tornar cristão não é receber alguma coisa, mas se tornar, tá certo? Então, os 3 sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a comunhão e a confirmação, tá certo? Depois, nós temos 2 sacramentos que são considerados os sacramentos do serviço da caridade, que é um sacramento que você recebe mais em vista do outro, tá certo? Que é o sacramento do matrimônio, que você recebe, mas você tem a missão e a vocação de aplicar esse sacramento junto à sua esposa, junto ao seu esposo. E o sacramento da ordem em vista da comunidade. Viver pela comunidade. Depois nós temos mais 2 sacramentos que são chamados sacramentos de cura, porque são curas espirituais, que é o sacramento do perdão ou o sacramento da confissão, tá certo? Que você cura de um mal que acabou te prejudicando na vida, que é justamente o pecado. Com esse mal que se instalou em você, você se sente doente, você está doente, né, espiritualmente. E aí você precisa de cura, e Cristo cura esse mal. E o outro sacramento da cura é a unção dos enfermos. Não é muito do mal espiritual, mas tem muito do mal físico, a doença, o infortúnio que a pessoa passa. Então, ela é curada, não quer dizer que fisicamente ela seja curada, porque o sacramento da unção dos enfermos, a primeira graça que ele recebe é a presença do Espírito Santo e a presença de Cristo na vida dele.
recebe o perdão e recebe Cristo como aquele que te conduz, que é aquele que te acompanha, que é aquele que é solidário na sua dor. Esse é o mais importante. Possível que tenha também a cura física, mas isso não é uma condição obrigatória do sacramento. O sacramento tem muito mais além disso. E a gente vai tocar nesses sacramentos mais à frente, tá ok? Então, quando a gente fala do batismo, que é um sacramento, a primeira ideia que vem, o que é sacramento, afinal de contas? O sacramento, como diz o catecismo da Igreja Católica. Vocês conhecem o catecismo da Igreja Católica? Então, o catecismo da Igreja Católica, aqui tem toda a doutrina da Igreja, tá? Olha só o que o catecismo da Igreja Católica fala, lá no número 1084, não sei se vai dar para ver aí, diz assim: os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Então, são coisas que a gente vê, que percebe, que enxerga, que sente. Coisas da nossa natureza. São coisas que a gente consegue entender o que significam. Da nossa realidade humana. São coisas da realidade humana. Elas, acessíveis à nossa humanidade atual, realizam eficazmente a graça que significam. Ou seja, aqueles sinais sensíveis, eles indicam, apontam, nos faz ser conduzidos para algo invisível, algo insensível, que é justamente a graça que acontece e é uma graça eficaz. Em virtude, olha que interessante, não é uma ação eficaz pelo simples fato da existência desse elemento, mas ele é eficaz pela ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. O sacramento, ele tem a palavra, o sacramento tem o símbolo, mas se não tiver Cristo e nem o Espírito Santo, são meros elementos da natureza. E quais são esses elementos que a gente enxerga? No batismo, a gente enxerga a água, a gente enxerga a luz. Olha só, se eu disser para vocês que isso aqui é Cristo, vocês vão pensar que eu estou louco? E aí? Isso aqui é Cristo? Isso aqui não é Cristo, isso aqui é uma vela acesa, tá certo? Mas o que ela me aponta? O que ela me faz enxergar com os olhos da fé? Que é presença de Cristo ressuscitado junto de nós. Quando Jesus fala, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí presente. Como? Eu não estou te vendo. Não está vendo, mas pelos olhos da fé eu percebo. E qual é a materialidade para eu colocar, para não que justifique a presença de Cristo, mas para servir como um sinal. Por isso a gente acende a vela, como um sinal da presença de Cristo. Tá certo? Aqui não é Cristo, mas é um sinal da presença de Cristo, ok? Assim são os sacramentos, né? E o sacramento só se justifica por causa de Cristo, né? Não que Cristo, na sua vida, deu uma canetada, anotou lá, eu estou criando os sacramentos para deixar para a igreja. Apesar que os sacramentos saem de Cristo para a igreja, para que a igreja continue a vida de Cristo. Então, tudo que era realidade em Cristo passou para a igreja, passou os sacramentos para a igreja continuar a obra dele. Porque é Cristo que batiza, é Cristo que crisma, é Cristo que casa, é Cristo que perdoa, tá certo? É Cristo que confere a ordem, né? Tudo daquilo que ele viveu. Então, tudo que ele viveu passa para os sacramentos. É Cristo que realiza a obra. É Cristo que faz com que a graça aconteça. Tudo pela ação de Cristo na ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem o dinamismo do sacramento. Não tem a graça que vem do Pai e que nos atinge e nos faz divinizados. Porque os sacramentos nos santificam, porque tudo que o Espírito Santo toca, santifica. Percebe o que é o sacramento? Então, os sacramentos são realidades visíveis, realidades da nossa natureza, do nosso meio. E eles apontam para a graça eficaz que acontece pela ação de Cristo na ação do Espírito Santo.
porque é Cristo que batiza pela força do Espírito Santo. É Cristo que se dá como Eucaristia, como pão da vida, porque aquilo é transubstanciado pela ação do Espírito Santo. Percebe? Então, no sacramento, nós temos a matéria, nós temos a palavra e a ação do Espírito Santo. Tá certo? Esses três elementos no sacramento: matéria, palavra e ação do Espírito Santo. Percebe? Ok? Compreendido, então, o que significa sacramento? Vamos falar, então, do que é o nosso sacramento do batismo, que muitos de vocês receberam como quando criancinhas e, evidente, a coisa passou e a gente se perdeu no conteúdo. A gente não compreende bem o que significa o nosso sacramento do batismo. Em primeiro lugar, o batismo, ele é o primeiro sacramento. Sem o batismo, a gente não casa. Sem batismo, a gente não pode receber a comunhão. Sem o batismo, a gente não pode receber os outros sacramentos. Perfeito? Mas por quê? Por que eu não posso inverter as ordens dos sacramentos? Porque o sacramento é aquele que faz com que a gente seja transformado de criatura para filhos adotivos de Deus. É diferente. Eu sou criatura. Eu nasci, mas tem algo em mim que ainda não combinam com a comunhão com Deus. Lembram das passagens que eu falava que o ser humano deixou se contaminar pelo pecado original, pecado da humanidade, e aí o ser humano teve que se afastar da comunhão com Deus, porque onde há Deus, o pecado não combina. Esse foi o efeito principal do pecado da humanidade, que nós herdamos. Eu, quando nasci pequenininho, não tinha pecado, eu não pequei, mas eu herdei esse pecado da humanidade, a humanidade pecadora. Perfeito? E esse pecado da humanidade é que me privava da comunhão com o Pai. Tá certo? Então, o que faz esse batismo, então, que nós recebemos? Apaga esse pecado. Apaga, para nós adultos, apaga todos os pecados. Então, a Érica, quando for batizada, todo o pecado que ela tinha cometido, todos eles serão apagados. E imagine o efeito espiritual que causa na pessoa, quando ela não tem mais aquilo que privava da comunhão com o Pai. Então, esse é o primeiro aspecto do batismo. Percebe? Então, o objetivo do batismo: libertar do pecado. Graça que possibilita a salvação. Porque sem o batismo, e aí entendam bem, para nós cristãos nós entendemos isso. Sem a graça do batismo, a salvação não acontece. Porque nós somos outras coisas, outras pessoas. Com o batismo, nós somos configurados a uma outra realidade, que eu vou tocar daqui a pouquinho, de um outro modo. Percebe? Então, sem a graça do batismo, para nós cristãos, nós entendemos assim, não há salvação. O primeiro passo para a salvação é o batismo. Não quer dizer que eu vou ser salvo, porque ao longo da minha vida eu posso me perder nos caminhos. Nas pedras do caminho eu posso me perder e perder a minha salvação também. Mas tendo o batismo, esse já é o primeiro passo. A graça da filiação adotiva. Isso é fundamental, porque nós somos criaturas. Existem três formas de compreender essa filiação de Deus. Porque se eu falo para vocês que eu recebo a filiação adotiva, afinal eu não sou filho de Deus, eu nasci de quem então? Não foi Deus que me criou? Sim. Então eu sou filho por natureza. Eu sou criado ser humano, pessoa. Homem, mulher, eu sou criado. Então, eu sou filho de Deus pela criação, pela natureza humana. Mas filho adotivo é diferente. Quando eu recebo o batismo, eu recebo essa filiação adotiva. O que é essa filiação adotiva? Deus quis que eu fosse batizado. Deus quis que eu me tornasse pessoa diferente. Deus quis que aquele pecado original que estava em mim saísse para que eu fosse divinizado, para que eu fosse santificado pela ação do Espírito Santo. E quando eu renasço, né, uma ressurreição pelo batismo, algo acontece na minha vida, algo acontece no meu ser, que não é aquilo que aconteceu na criação da natureza.
o Filho pela natureza. Algo acontece. E esse algo que acontece é desígnio de Deus, intenção de Deus, iniciativa de Deus. Portanto, aquele pai que adota um filho, ele tem a iniciativa. O pai tem a iniciativa de escolher aquela criança para ser seu filho. Percebe? Então, o amor de Deus é que nos escolheu. Primeiro, para sermos filhos dele, filho adotivo. Portanto, ele nos escolheu para sermos filho dele. Então, nós somos filhos adotivos, porque o único filho, por excelência, é Jesus Cristo. Nós somos todos filhos adotivos de Deus. Ele nos adotou, ele nos quer. Ele olhou para a gente e falou: é esse que eu quero, é essa que eu quero. Percebe? Então, é uma graça sermos, então, filhos do Pai. Uma outra realidade fundamental que nós recebemos como objetivo do batismo: sermos inseridos no corpo místico de Cristo. Ora, o que significa esse corpo místico de Cristo? A igreja. A igreja é aquele corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é aquele que conduz a igreja. É a cabeça que conduz o corpo, né? Não é a mão que conduz a cabeça e o resto do corpo, mas é a cabeça que conduz, não é verdade? Portanto, Cristo, ele é a cabeça dessa igreja. Ele faz parte desse corpo. Então, quando eu, batizado, saio de um estado de pecado, de um estado de apenas natureza, e entro nesse corpo místico de Cristo, eu tenho que estar configurado de uma forma para viver com Cristo, em Cristo e por Cristo, porque ele é a cabeça que vai me conduzir. Então, esse corpo místico, ele é diferente de um corpo comum, né? Ele tem algumas coisas diferentes. Vamos dar uma olhadinha. Não vou pedir para vocês lerem, mas vou pedir para vocês pegarem a Bíblia, para vocês saberem onde é que está as referências do batismo nosso, do batismo cristão. Porque o nosso batismo não saiu de uma canetada da igreja, não é verdade? Não apareceu do nada. Ele tem história. Por isso tem um valor infinito esse nosso batismo. Porque esse batismo nosso, ele está inserido na história da salvação. Deus, pela sua iniciativa, pela sua pedagogia amorosa, ele nos fez chegar até a realidade do nosso batismo cristão. Existem outros batismos por aí, mas o batismo cristão, ele tem a pedagogia de Deus na história da salvação. Por isso, o nosso batismo é a primeira porta para a salvação, porque está inserido em Deus, Deus que quis, Deus preparou o homem, Deus preparou a história para chegar até esse momento. O primeiro dado importante do batismo é a criação. Lá no início do Gênesis, o primeiro capítulo do Gênesis, logo no primeiro versículo do Gênesis, quando fala que o Espírito pairava sobre as águas. E aí a oração que nós costumamos ouvir no batismo e no sábado santo, fala que o Espírito Santo pairava nessas águas para santificar a água que vai ser usada no batismo, para dar um caráter santificante nesta água, porque essa água que vai ser usada no batismo é uma água santificada. Então, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Esse é o primeiro elemento do nosso batismo. Lá na criação, quando Deus criou, e o seu Espírito pairava sobre as águas. A outra passagem bíblica que faz referência ao nosso batismo é justamente o dilúvio. E onde é que está nosso dilúvio? Está no capítulo 6, 7 e 9 do livro do Gênesis. Vocês estão com a Bíblia aí? Dá só uma olhadinha onde está localizado. Lá no capítulo 6, que fala que o ser humano, quando começou a povoar a terra, ele se corrompeu, deixou o pecado dominar, a humanidade estava toda pecadora, e aí como é que faz? Como é que a vida vai ser mantida nesse estado de pecado? O pecado estava generalizado na natureza humana, e a natureza humana, com o pecado generalizado na sua existência, essa humanidade não tem futuro. E qual foi a solução
catequética que nós enxergamos aqui na Bíblia? Deus resolveu apagar a sua criação. Deus diz aqui que Deus se arrependeu. Eu ouvi uma vez lá na Praça da Sé um evangélico com a Bíblia na mão, falando justamente dessas passagens do Gênesis, que Deus, né, se arrependeu de ter criado o ser humano e aí vai matar o ser humano, extinguir o ser humano. Evidente que essa é a linguagem de um povo que colocou simplesmente para dar sentido. Se fosse olhar simplesmente por esse relato, falando que Deus se arrependeu, quer dizer que o ser humano não tem solução. O ser humano não serve para nada. O ser humano deveria nunca ter nascido. Vamos matar logo no ninho, porque não tem solução. Mas a mensagem mais positiva do Gênesis quer dizer que a natureza humana tem solução, tem uma esperança de ser melhor, né? E essa esperança que o autor sagrado quer colocar para a gente. O ser humano tem solução. Por isso que Deus preservou o ser humano. Então, esse dilúvio, qual é a justificativa para ter esse texto no nosso batismo como referência? É a purificação. Se existe o mal, se existe o pecado, se existe algo que o ser humano não tem solução, é o pecado. Então, é preciso uma purificação. Extirpar o que é mal, o que é sujo, o que é errado, e fazer sair dali coisa boa, coisa purificada. Então, a água do dilúvio tem esse caráter de purificadora. O outro texto muito significativo é a passagem pelo Mar Vermelho, uma outra perspectiva, que é o livro lá do Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Vocês conhecem aquela história do povo hebreu que estava cativo no Egito, não é isso? A gente ouve essas passagens na Páscoa, não é verdade? Lá na Páscoa que a gente ouve essa passagem pelo Mar Vermelho. Lembram do Sábado Santo, que teve aquele monte de leituras? E uma delas é a passagem pelo Mar Vermelho, né? Em que Moisés, por ordem de Deus, bate na água com um cajado e as águas são separadas e o povo passa pelo mar a pé enxuto. Tá certo? Para quê? Para ser liberto do pecado, do mal, da escravidão e passar pela água e alcançar a terra prometida, que para eles era a salvação. Então, quais são esses dois polos que têm a água como divisor? A escravidão, aquilo que aprisiona, aquilo que não te liberta, aquilo que não te dá vida, porque a escravidão é morte, percebe? E depois o outro polo, a vida. Então, o batismo tem esse caráter de libertar do pecado, aquilo que te aprisiona, os vícios, aquilo que te faz preso pelo pecado e não te liberta. E quando você está preso, quando você está escravizado, você está nos grilhões, você não tem vida. Você não sabe o que é viver na liberdade. Então, a água do batismo te liberta do pecado, te liberta das amarras do pecado. Você é liberto por uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida em comunhão com Deus. E aí está a salvação. Percebe que primeiro a água vem pelo Espírito Santo ser santificada. Depois essa água purifica, essa água liberta. E aí quando chega em Jesus, porque Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. A imagem é interessante, né? E deve ser bem compreendida. Estava lá no Rio Jordão o João Batista e Jesus foi batizado. Não que Jesus precisasse ser batizado, evidente, mas como ele está inserido na cultura e no povo judeu, Jesus quis ser batizado para poder manter a sua condição do povo eleito, no povo da descendência de Abraão, o povo
da raça que Deus escolheu, do povo que Deus escolheu. Então, ele se manteve unido a esse povo, porque dali, desse povo, é que sai a nova igreja de Deus. Com Jesus se torna a nova Jerusalém, o novo povo de Israel. Então, como é esse batismo? Ele tem um diferencial. O primeiro momento desse batismo é igual a todo batismo judeu. A água, né, com o sentido de conversão, mudança de estado de vida. Se você está num estado de vida de pecado, numa vida errada ou numa vida que não condiz, você vai ter um propósito de vida. Então, todo judeu que passava pela água do batismo de João Batista, ele tinha um compromisso de vida nova. É assim que é o batismo. É um compromisso de vida nova. Só que no batismo cristão, tem um outro elemento. E logo, ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito, como em forma de pomba, descer até ele. E uma voz veio do céu: Tu és meu filho amado. Ok? Então, o que significa isso para nós cristãos? Que nós temos os mesmos elementos da tradição, da história da salvação. Que Deus entrou na história e justamente agiu em prol desse povo. Mas o diferencial cristão é a ação do Espírito Santo, que esse fator não tem no batismo judaico, só tem no batismo cristão. É o Espírito Santo que age. E aí o que acontece para nós cristãos? Acontece algo que é diferente dos outros batismos. O Espírito Santo confere alguns elementos que modificam a nossa existência, modificam o nosso ser. Nós somos agora, a partir do batismo, configurados. Sabe o que é configuração? Configurar um computador, nós sabemos o que é, né? É colocar alguma coisa e vai ajustando e faz com que ele tenha uma cara, tenha um jeito, tenha uma forma de trabalhar. É assim que acontece no batismo cristão. Nós somos configurados de uma outra forma. Aquilo que nasceu de criatura humana, ele é configurado numa outra realidade. E que forma é essa? Que jeito que nós somos configurados? Olha só que interessante. O primeiro dado importante do nosso batismo é a nossa inserção no destino de Cristo. Cristo nasceu, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Isso é dado de fé, sem dúvida. Cristo morre e ressuscita. Mas por que ele tem que morrer e ressuscitar? Porque quando ele assume a natureza humana, ele assume tudo da natureza humana. Ele assume o pecado, mesmo sem cometer os pecados. Mas ele assume, porque ele assumiu a natureza por inteiro, a natureza humana. Inclusive o pecado da humanidade. E quando ele morre com esse pecado da humanidade e nos dá a possibilidade também da nossa ressurreição. Por isso, no nosso batismo, nós somos inseridos nesse destino de Cristo, pelas águas que nós somos mergulhados. E muitas igrejas católicas, a gente usa o símbolo como um símbolo forte dessa expressão de morrer e ressuscitar. De que forma? Já viram um batismo cristão? O padre ou o pastor mergulha a pessoa. Ou seja, a gente é mergulhado. E quando se mergulha, qual é o sentido das águas de mergulhar? Tem um sentido negativo também, de morte. As águas, né, num passado longínquo, o mar, ele tinha um sentido de morte, porque ele causava a morte mesmo. Quando tinha um naufrágio, com certeza morria todo mundo, né? E o medo de andar pelas águas, o medo de andar pelo mar da Galileia, num barco e o barco afundar, morre. Então, a água tem esse sentido. E no batismo, acontece isso. A gente é inserido nesse destino de Cristo com a morte pelas águas. Mas, com Cristo nós mergulhamos e com Cristo nós surgimos, ressuscitados. Percebe? Que esse é o sentido humano de enxergar o batismo. A gente é mergulhado, morre e ressuscita. Só que não pelas nossas forças, pela nossa capacidade humana, mas unido a Cristo, porque é Ele que nos mergulha. Percebe? Se o padre
ou o pastor, ele mergulha, né, de forma física, de forma visível, quem faz a morte e ressurreição da pessoa, né, espiritualmente, é o próprio Cristo pela ação do Espírito Santo. Então, esse mergulho, ressurreição, é o destino de Cristo que nós somos inseridos. Nós somos, né, a gente morre com Cristo, é sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo. Essa é a dinâmica espiritual que acontece com a celebração do batismo. E olha o que acontece quando a gente é ressuscitado. A gente renova, a gente ressurge pessoa diferente. Por quê? Porque quem morre e ressuscita não é a mesma pessoa, porque está com Cristo na ação do Espírito Santo. E isso vai nos configurar de uma forma diferente do que éramos. De que forma que nós vamos ser configurados? Nós vamos ser configurados a quem? Ao próprio Cristo. Porque ele morre com a gente, ele ressuscita com a gente, então ele nos configura pela ação do Espírito Santo em outra realidade. Em que realidade? Não uma realidade aleatória, qualquer um, mas positivamente e objetivamente na pessoa de Cristo. E o que é Cristo que nos interessa? É aquilo que ele é, aquilo que ele foi, aquilo que ele agiu, aquilo que ele falou, da forma com que ele se colocou no mundo. Então, nós somos configurados a tudo isso de Cristo. De que forma? 3 palavrinhas essenciais da configuração a Cristo. Cristo foi sacerdote. Por que ele foi sacerdote? Porque o sacerdote é aquele que oferece sacrifício. O sacrifício é em prol dos outros. Ele não faz sacrifício por si só. Alguém tem que fazer o sacrifício por ele. Percebe? Então, ele faz um sacrifício para a humanidade. Ele morre na cruz. Mas quem sacrificou não foi ele, foi os outros que sacrificaram ele. Não. Ele é sacerdote e vítima ao mesmo tempo. Então, ele é aquele que se oferece ao Pai como cordeiro imolado, como vítima expiatória, porque essa vítima, essa morte de Cristo é que fez com que o pecado da humanidade fosse apagado e desse a possibilidade para o ser humano ressuscitar e viver em comunhão com o Pai. Lembram que Cristo dá essa possibilidade? Percebe? Então ele é o sacerdote. Ele doa a sua vida pelos outros. E nós, como cristãos batizados, nós somos chamados também a sermos sacerdotes. Doar um pouco da nossa vida. Dedicar a vida à comunidade, aos outros, à esposa, aos filhos, ao pai, à mãe. Esse é o sacrifício agradável que Deus aceita. Esse é o sacrifício de bom odor. Percebe? Que durante a missa também nós somos elevados junto com Cristo ao Pai. Né? Com Cristo, por Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a oferta ao Pai. Não só de Cristo, mas também toda a nossa vida. Nós somos incluídos nesse oferecimento ao Pai. Então, esse sacrifício que a gente faz também é colocado ali aos pés do altar para ser ofertado a Deus. Percebe? E que mais que Cristo agiu no mundo? Ele agiu como profeta. De que forma Cristo é profeta? Ele ensina, ele fala, ele chama a atenção, ele puxa a orelha das pessoas em nome de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta não é um adivinho. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então, nós somos chamados também a ser profetas, a anunciar o evangelho, como Jesus anunciou. De que forma? Pegando a minha Bíblia, indo lá para a Praça da Sé? Não é necessário, tá certo? Mas o testemunho de vida já é um ato profético. Agir no mundo como testemunha de Cristo é um ato profético. Se eu faço o bem, tem até pessoas, né, que são bastante piedosas, que eu já convivi, que fazia a oração antes do trabalho, até chamava um ou outro, né, para participar de uma oração. Essa pessoa está sendo um belo de um profeta no meio do mundo, tá certo? É fazer aquilo que Cristo fazia, tá certo? Ser profeta. E que mais que Cristo fez? Além de ser sacerdote e profeta, ele foi rei. De que forma é esse reinado de Cristo? A maior expressão desse reinado de Cristo é na cruz, porque ele se dá para a humanidade. Ele faz
aquilo que a humanidade precisava. Ele não vê o seu lado, ele não se interessa pela sua vida, mas se interessa pela vida das pessoas. É assim que é o reinado de Cristo. Diferente do reinado deste mundo, que muitos governantes, imperadores, presidentes e tudo mais, essas autoridades, elas vê primeiro o seu lado. A intenção é que os outros sirvam a ela, e não ela está ali para servir. Percebe? Então, Jesus, ao dizer que, em primeiro lugar, aquele que serve é aquele que é o primeiro na lista. Aquele que serve é que está em primeiro lugar no reino de Deus. Não tem maior amor, né, do que aquele que dá a vida, aquele que serve a sua vida em prol dos outros. É radical, mas é uma proposta cristã de dar um pouco da sua vida em prol das outras pessoas. Esse é o reinado de Cristo que nós somos chamados. Somos, então, profetas, sacerdote e rei. Essa é a configuração que nós recebemos nesse novo nascimento. Um dos símbolos que a gente costuma usar para identificar essa nova configuração, purificados, livres do pecado, né? Libertos do pecado como no Mar Vermelho e purificados do pecado como no dilúvio. O símbolo é aquela roupa branca, lembram? Já viram criancinhas, adultos, jovens sendo batizados? Eles colocam sempre a roupinha branca, que é a identificação, um símbolo identificador dessa pureza, daquele que renasce da água e do Espírito, assim como o batismo de Jesus, da água e do Espírito, ok? Nós somos, então, purificados, nós somos configurados, nós participamos do mistério pascal de Cristo quando nós nos inserimos nesse destino de Cristo. Todo batizado ele é inserido no mistério pascal de Cristo, ou seja, a vida de Cristo, a morte e a ressurreição. Tudo isso acontece no nosso batismo. E por isso nós somos configurados, ok? Somos filhos adotivos, como eu falei, que Deus escolhe, né? O filho por excelência é o próprio Cristo, mas nós somos filhos adotivos. Todo filho adotivo de Deus, ele tem uma dignidade de filho, e assim eu posso chamar de pai, como Jesus chamava o próprio pai. Não o pai com aquela autoridade, aquele respeito como alguém distante, como uma autoridade. Alguns, não sei se todos têm aqui pai, eu não tenho mais o meu pai, mas o jeito de se direcionar ao pai, o jeito de você conversar com seu pai, não é mais aquele jeito de autoridade para um subordinado, não é aquele, né, daquele distante para aquele que busca uma relação, né? Nada disso, é proximidade, não é verdade? Então, pelo batismo, nós temos essa condição de dizer Abba, como dizia Jesus. Abba é um jeito carinhoso de falar do Pai, de conversar com o Pai, de se relacionar com o Pai. Percebe? Deus entende, então, a nossa proximidade nessa intimidade que a gente vai ter com Ele, porque Deus que fez isso acontecer conosco. E agora somos filhos configurados, filhos adotivos, né? Santificados, divinizados pelas águas do batismo. E tem um outro detalhe importante do batismo que a gente recebe como um dom espiritual. Quando Deus cria, quando Deus quer alguém próximo, ele nunca vai colocar na criação algo que afasta, como eu falei, né? O amor aproxima. Mas tem outros frutos que Deus vai colocar na nossa vida, no nosso DNA, que vai fazer com que a gente se aproxime de Deus de forma definitiva. Isso é uma verdade, porque ele vai nos configurar com 3 virtudes. Além de sermos profeta, sacerdote e rei, ele vai nos configurar com 3 virtudes, que a gente chama de virtudes teologais: fé, esperança e a caridade. A caridade é uma palavra que vem do grego caritas, mas essa palavra é mais do que algo que a gente faz para os outros porque a gente tem pena
ou a gente sente alguma comoção com o estado da pessoa. É mais do que isso. Caridade é amor. Caridade é um amor de Deus. Ou seja, nós somos configurados, lembra do amor que eu falava? Nós somos configurados com esse amor. Nós somos configurados com a fé de buscar a Deus. A fé não é fé nas pessoas, nas coisas, mas a fé é uma virtude para Deus. Por isso vem de Deus. Por isso chama-se virtudes teologais, que vem de Deus para fazer com que nós o busquemos. A fé é um desses elementos que nos faz aproximar de Deus, de estar com Deus, buscar a Deus de todo o coração. O outro elemento da virtude teologal, a esperança. A esperança é de voltarmos para Deus. Se a fé nos aproxima, nós temos esperança, então, de ir para Deus, de estar em comunhão, de ter a vida eterna, de ir para junto de Deus. Essa é a nossa esperança. Percebe? Agora, quando a fé e a esperança não servirem para mais nada, e quando é que elas não vão servir para mais nada? Quando nós estivermos junto de Deus. Para que eu vou precisar de fé? Se eu já estou junto de Deus. Não é verdade? A fé é enquanto eu estou aqui. A esperança de estar com Deus. Não é necessário, eu já estou com Ele. Percebe? O que é que vai subsistir? O que é que vai se manter para a vida eterna? O amor. A caridade. Esse é o que se mantém. Então, essa caridade a gente vai cultivando neste mundo. É o amor que aproxima, é o amor que constrói, é o amor que faz com que as relações sejam mais dignas e perfeitas. E é isso que vai se manter na nossa vida para a vida eterna. Percebe? Então, são 3 virtudes teologais que nós recebemos no batismo. Ok? E depois de conhecermos o nosso batismo, esse batismo, ele é comprometedor. Percebe? O batismo, ele é comprometedor. Depois que eu entendo quem é Cristo, que ele proporciona para mim, isso requer de mim uma postura ética, uma atitude diferente, porque eu sou filho de Deus, né? E olhando por esse ângulo, eu sou filho de Deus. Ora, eu não posso fazer certas coisas. Eu tenho que abdicar de certas coisas. Eu tenho que ter outra postura, um outro jeito de ser. Não é verdade? Eu tenho que agora olhar a igreja de forma diferente. Eu tenho que olhar para Cristo de forma diferente. Então, o que pede o batismo? Fidelidade e obediência. Lembram do texto de hoje que nós falávamos que se eu seguir os mandamentos, ser obediente aos mandamentos, fiel aos mandamentos, então é isso que o batismo requer de mim agora. Que eu seja obediente e fiel a Jesus Cristo. Obediente e fiel à igreja. Não uma subserviência, tá, gente? Abaixar a cabeça para tomar no cangote, não. Tá certo? Essa obediência parte de mim, da minha natureza de batizado, de criatura nova, sabedor dos dons que eu recebi, dos benefícios espirituais que eu recebi, então eu tenho que ter essa postura. Obediente à igreja de que jeito? Ora, seguindo o que ela fala, porque o que vem dela vem do profetismo, vem de Deus. Percebe? Orientações da igreja é um profetismo que vem de Deus. Seguir os mandamentos que ela me ensina não é a igreja que criou. Tudo na igreja não foi ela que criou. Não foi o Papa que deu uma canetada e criou. Mas tudo que é da igreja é da ação de Cristo. Por isso a igreja, quando eu falava do sacramento, tudo que era de Cristo, da vida de Cristo, passou para a igreja para que a igreja desse continuidade à obra de Jesus Cristo. Então, ser obediente e fiel à igreja é ser obediente e fiel ao próprio Cristo. Porque ela não faz pela própria iniciativa ou pela própria cabeça dela. Ou Papa, cabeça do Papa, ou cabeça de padres ou bispos, mas da própria ação de Cristo que age na igreja. Essa é uma postura que eu devo ter agora. Se a igreja pede participação na celebração eucarística, mas por que eu preciso ir lá?
Você não precisa ir lá, né? Desde que você não tenha a menor noção do que significa. Não tenha a menor noção do que significa a graça que recebeu pelo batismo, que agora pede uma resposta. E aí está também aquela resposta de amor que eu vou dar a Deus, porque Deus me ama e ele pede a minha resposta de amá-lo também de todo o coração. Como ele ama infinitamente, a minha natureza humana vai amá-lo, mas dentro da minha capacidade. Não vai ser infinito e não vai ser na mesma medida. A minha régua é diferente da régua de Deus. Percebe? Tem uns sinais do batismo que eu vou falar propriamente para quem for batizado. Tem alguns símbolos, né, do batismo, porque o batismo é sacramento, tá certo? E tem alguns símbolos que nos apontam para a realidade que apenas a visão espiritual é capaz de compreender, a visão de fé. Temos os símbolos da água, né, que lembra toda essa realidade de mergulho, morte e ressurreição, purificação, libertação. Temos o símbolo da luz, tá certo? Quem é a luz? O próprio Cristo. Nós somos chamados, como batizados, a levar esta luz de Cristo ao mundo. O que mais? O sal. Antigamente, o batismo de criança colocava uma pitadinha de sal na boca. Ah, mas para quê? O sal é que dá sabor, o sal que dá gosto. Ou seja, uma pessoa batizada, uma pessoa crismada, ela é ser chamado a ser sal da terra. O sal é aquilo que dá sabor. Imagine Jesus Cristo no nosso meio. Com certeza, ele não é uma pessoa azeda, um xarope, um chato. É aquela pessoa que dá sabor ao ambiente. Levar essa vida cristã no meio do mundo é dar sabor ao mundo, né? Luz é levar essa luz de Cristo para ajudar as pessoas a compreender quem é Cristo também. A minha vida, o meu testemunho de vida é luz para as pessoas. E não estou falando daquela linguagem espírita, não, como fala um ser iluminado, né? Um ser que brilha, né? Essa é outra linguagem, mas essa pessoa que brilha, né? Entre aspas, essa pessoa iluminada, entre aspas, que entra, é aquela pessoa que foi batizada por Cristo, com Cristo e em Cristo, e leva a luz de Cristo para o mundo. Porque o ser humano não tem luz própria, né? É como a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Nós não temos luz própria, nós somos chamados a refletir a luz de Cristo no mundo. Então, a luz que nós refletimos e que as pessoas percebem, não é porque é um ser iluminado, porque é uma pessoa, né, que brilha como um artista, não. A luz de Cristo é que faz com que as pessoas o entendam como uma pessoa, né, de bem, de bom coração. Isso é luz de Cristo que está sendo refletida em você, tá certo? O outro símbolo, óleo, o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma. Vamos receber 2 óleos no batismo. O primeiro óleo dos catecúmenos é aquele óleo que dá força espiritual. O óleo ele tem essa propriedade de curar, de ungir a pessoa, dando autoridade. Os reis eles eram ungidos com óleo. Então, o símbolo da autoridade, o símbolo que conferia a autoridade, era a unção com óleo. Então, nós, como batizados, nós também recebemos essa unção com óleo para significar que o Espírito Santo está conferindo autoridade, né? Esse óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos, o óleo do crisma. Esse óleo do crisma é que vai conferir essa autoridade do Espírito Santo de ser testemunha no mundo. Já viram um azeite na mão? Quando terminar aqui, vocês passam um azeitezinho na pele, tá certo? Vocês vão perceber que logo, não demora muitos segundos, o óleo impregna na pele. Façam essa experiência. A pele absorve. É assim o óleo do catecúmeno. Quando é ungido aqui no peito, ou na mão, ou no pulso, o óleo penetra. Assim como o óleo penetra, o Espírito Santo penetra para transformar a pessoa, para fortificar a pessoa. Percebe? E depois, esse óleo do crisma que vai dar autoridade, né, de testemunha no mundo. Percebe, gente?
Então, esse é o nosso batismo, gente. Ele tem uma história, um passado, né? Não é um passado escrito por mãos humanas, mas é uma tradição com T maiúsculo, escrita pelo próprio Deus. Desde a criação, a iniciativa de Deus buscou o ser humano. Fez com que o ser humano chegasse até esse momento, para que com o batismo ela retornasse, tivesse a oportunidade de retornar à comunhão com o Pai. Realizado na cruz com Cristo, por isso nós somos inseridos nessa cruz e ressurreição de Cristo, no destino de Cristo. Então, o nosso batismo tem toda uma tradição na história da salvação, que chegou a Jesus, e depois Jesus conferiu à igreja para continuasse esse ministério e batizando. Não foi isso que Jesus disse? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ide por todo mundo e batizai a quem? A todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Pai toma a iniciativa de nos chamar, de nos escolher, e aí tudo acontece por causa de Cristo, pela ação de Cristo, na dinamicidade, na ação do Espírito Santo. Por isso, esse batismo, ele transforma, configura, ele muda o ser de um ser criatura apenas para um ser filho de Deus, filho adotivo de Deus. Por excelência, apenas Cristo é o Filho de Deus. Mas nós somos filhos adotivos, configurados a Cristo, porque Ele mergulha e ressuscita conosco. E nos confere algo que a gente não tinha. A gente é configurado profeta, sacerdote e rei. Recebemos 3 dons, que são as virtudes que vêm do próprio Deus, as virtudes teologais: fé, esperança e a caridade. E, gente,